Fala pessoal, Caio aqui, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou trazer para vocês as minhas dicas, análises e palpites de futebol para o dia 8 de outubro de 2023, o nosso domingão. Mas antes, se você não é inscrito, clica no botão de se inscrever, dá essa força aí pra gente que tá começando aqui no YouTube. Se você quiser o link do grupo do Telegram, tá aqui na descrição, sempre eu deixo uma entrada lá. E agora, sem mais enrolação, bora para os jogos. Só ontem, graças a Deus, cravamos o bilhete. Ontem o bilhete veio tranquilo, não teve o sofrimento que o Liverpool causou pra gente anteontem. Mais de um gol e meio no jogo do Gladbach, veio tranquilo. Mais de um gol e meio do Al Nassr, bateu com 10 minutos de jogo. E um gol e meio no jogo do Kaiserslautern, também bateu com tranquilidade no primeiro tempo, já saiu. Então, nosso bilhete veio, graças a Deus. O restante dos jogos, a grande maioria cumpriu o que a gente esperava. O único jogo que não cumpriu foi o jogo do Al Ittihad, que era um jogo que eu esperava ser bem aberto. Como foi, na verdade, a gente teve diversas chances de gols. 2 gols anulados, bola na trave, jogador perdendo o gol na cara. Tivemos muitas chances, porém nesse jogo não veio. Mas o restante dos jogos cumpriu o que a gente esperava, graças a Deus. Mais um dia muito bom. Se você lucrou comigo, não esquece de deixar o like aí pra fortalecer, que me ajuda muito. Se você tá chegando agora no canal, não esquece de clicar no botão de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nada do que rola aqui. Eu tô trazendo palpites diariamente. Inclusive hoje a gente tem 33 jogos, cara. Vocês não imaginam o trabalho que é você analisar todas as partidas, gravar, editar, fazer todo esse trabalho. Então eu peço para você, se você tá vendo o vídeo até esse momento, não esquece de deixar o like aí que me ajuda demais. Mas agora, já falei demais, sem mais enrolação, bora pros jogos. Primeiro jogo do dia, às 7h15 da manhã, a gente tem o PEC Zwolle recebendo o Feyenoord. O Feyenoord é o quarto colocado, 7 jogos, 5 vitórias e 2 empates, 26 gols marcados, 6 gols sofridos, 17 pontos. PEC 11º, 7 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, 7 gols marcados, 12 gols sofridos, 7 pontos. Sequência, PEC marcou em 7, sofreu em 8, mais de 2,5 em 8 e ambas marcam sim em 8. Feyenoord não perdeu em 8, gol no primeiro tempo nas últimas 8 e mais 2 gols e meio nas últimas 3. O que eu gosto para essa partida, Feyenoord é favorito, deve vencer essa partida, porém a odd está um pouco baixa. Pra gente pegar essa vitória eu levaria para ao vivo, com o Feyenoord bem eu pegaria essa vitória com odd valorizada, aí daria pra gente buscar o Feyenoord para vencer. Outro mercado que eu gosto é o mercado de gols, gosto de um gol no primeiro tempo, mais de 0,5 gols HT, se o jogo estiver bem movimentado também, vale a pena essa entrada, e também gosto do mais de 2,0 gols asiáticos na partida. Show! Às 9h30 da manhã, também pelo campeonato holandês, a gente tem o Ajax recebendo o AZ. AZ é o vice-líder, 7 jogos, 6 vitórias e um empate, 20 gols marcados, apenas 3 gols sofridos, 19 pontos. Ajax vem fazendo uma temporada muito ruim, 15º colocado, 5 jogos, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, 7 gols marcados, 10 gols sofridos, 5 pontos. Sequência, o Ajax não venceu nas últimas 6, mais de um gol e meio em 8, gol no primeiro tempo em 8 e ambas marcam sim em 7. Já o AZ marcou nas últimas 10, não perdeu em 9, mais de um gol e meio em 9. Confronto direto entre eles nos últimos 5. Em 4 a gente teve pelo menos 2 gols. O que eu gosto para essa partida? Mercado de resultados, por mais que o Ajax não esteja tão bem no campeonato, tem que ser respeitado, principalmente jogando em casa. Vou trabalhar o mercado de gols. Gosto do mais de 2,0 gols asiáticos. Acredito em no mínimo 2 gols nessa partida. E caso saiam apenas 2 gols, a gente está resguardado que o nosso investimento é devolvido. Show. Às 10 horas da manhã, pelo campeonato inglês, a gente tem o Brighton recebendo o Liverpool. Liverpool é o quarto colocado, 7 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 16 gols marcados, 7 gols sofridos, 16 pontos. Brighton é o sexto, 7 jogos, 5 vitórias e 2 derrotas, 19 gols marcados, 14 gols sofridos, 15 pontos. Brighton mais 2,5 em 9, ambas marcam sim em 9 e gol no primeiro tempo em 9. Já o Liverpool, gol no primeiro tempo nas últimas 10, mais de 2 gols e meio em 8 e ambas marcam sim em 8. Para essa partida, mercado de resultados, eu vou ficar de fora. O Liverpool é superior em nomes, porém não costuma se dar bem contra o Brighton, principalmente jogando fora de casa. O que eu vou buscar nessa partida? Gosto do mercado de gols. Como a gente viu, duas equipes em momento extremamente over e o confronto direto entre eles também é extremamente over. Nos últimos 5, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols e em todos a gente teve pelo menos 2 gols. O que eu gosto? Gosto tanto do mais de 2 gols e meio quanto do ambas as equipes marcam. Aí fica a seu critério, que você se sentir mais confortável. As duas entradas tem muita chance de acontecer. Show! Também às 10 da manhã a gente tem o West Ham recebendo o Newcastle.
West Ham é o sétimo, 7 jogos, 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 13 gols marcados, 10 gols sofridos, 13 pontos. Newcastle, oitavo, 7 jogos, 4 vitórias e 3 derrotas, 18 gols marcados, 7 gols sofridos, 12 pontos. Sequência, o West Ham mais de um gol e meio em 9 e ambas marcam sim em 8. O Newcastle não perdeu nas últimas 6 e marcou gols em 8 das últimas 10. Confronto direto entre eles nas últimas 5. Bateu, ambas marcam e, consequentemente, em todas elas a gente teve pelo menos 2 gols. O que eu gosto para essa partida? Mercado de gols também, mercado de resultados, eu vou ficar de fora. Eu vou explorar o mais de 2.0 gols asiáticos, que a gente precisa de 3 gols, porém com 2 gols o nosso investimento já é devolvido, a gente fica resguardado nessa entrada. Fechou? Também às 10 horas, pelo Campeonato Italiano, a gente tem um jogo que é interessante aqui entre Lazio e Atalanta. É um jogo que as duas equipes vêm num momento interessante de pelo menos 2 gols. E tá com uma odd bem legal, mais de um gol e meio. Tá com uma odd de 1,30. Ali com 15 minutos a gente já deve ter uma odd de 1,60 para pelo menos 2 gols na partida. Então é um jogo que vale a pena você ficar de olho. O confronto direto entre elas, nas últimas 5 em 4, aconteceu pelo menos 2 gols. Então vale demais você ficar de olho nessa partida. Deixa marcado aí no seu aplicativo. Se o jogo estiver movimentado, dá para buscar esse mais de um gol e meio. Se o jogo estiver morno, como costuma ser os clássicos italianos, aí eu vou ficar de fora. Mas vale a pena um adendo aqui, você deixar marcado essa partida. Show! Às 10h30 da manhã, pelo Campeonato Alemão, a gente tem um poupa-tempo, tem o Bayer Leverkusen recebendo o Colônia. Leverkusen é o líder em 6 jogos, ele tem 5 vitórias e um empate, esse empate contra o Bayern de Munique em Munique. São 20 gols marcados, 6 gols sofridos, 16 pontos. Colônia é o lanterna em 6 jogos, apenas um empate e 5 derrotas. O que eu vou buscar nessa partida? Gosto do Bayer Leverkusen para vencer, porém eu gosto também de trabalhar o handicap asiático -1 Bayer Leverkusen, que a gente precisa que ele vença por 2 gols, porém com a vitória por 1 gol, o nosso investimento é devolvido. Outro mercado que é interessante é você ficar de olho no gol no primeiro tempo, se o jogo estiver bem movimentado, com o Bayer Leverkusen em cima. Leverkusen, gol no primeiro tempo nas últimas 10, e também é interessante o Bayer Leverkusen para marcar pelo menos 2 gols, mais de um gol e meio do Bayer Leverkusen. Fechou? E se por um acaso acontecer uma zebra, o Colônia abrir esse placar, aí o jogo fica mais interessante ainda, porque a gente vai ter muitos mercados a serem explorados e com o Leverkusen saindo atrás, eu vou compartilhar alguma coisa com vocês lá no Telegram, se a gente tiver odd para trabalhar. Fechou? Às 11h15, pelo Campeonato Espanhol, a gente tem o Atlético de Madrid recebendo a Real Sociedad. Atlético é o quinto, 7 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 18 gols marcados, 7 gols sofridos, 16 pontos. Real Sociedad é a sexta, 8 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 16 gols marcados, 10 gols sofridos, 15 pontos. Sequência, Atlético mais de um gol e meio nas últimas 7 e Sociedad mais de um gol e meio em 8 das últimas 10. O confronto direto entre eles nas últimas 4, em 3 a gente teve pelo menos 2 gols. Esse 0 a 0 aqui é por um amistoso que a gente teve agora na pré-temporada. Então é um jogo que não dá pra gente levar tanto em consideração assim. Que eu gosto. Por mais que sejam duas equipes que historicamente não são marcadas por gols, o momento delas é interessante para gols e o confronto direto também é interessante para gols. E o mercado está dando uma odd interessante aqui, tá marcando 1,36, porém na Betano tá com uma odd de 1,40 esse mais de um gol e meio. Com 10 minutos a gente já vai ter odd para trabalhar esse mais de um gol e meio. A gente vai ter 80 minutos para 2 gols. Então é um mercado que eu gosto demais. Se abrir essa linha no ao vivo, eu vou buscar esse mais de um gol e meio. Show! Às 11h30 da manhã, pelo Campeonato Húngaro, a gente tem o campeão todo ano da Hungria, Ferencváros, recebendo o Debrecen. Ferencváros, ele já é líder do campeonato com um jogo a menos. Em 7 jogos ele tem 6 vitórias e 1 derrota, 26 gols marcados em 7 jogos, 9 gols sofridos, 18 pontos. Debrecen é um bom time, em 8 jogos são 4 vitórias e 4 derrotas, 13 gols marcados, 12 gols sofridos, 12 pontos. Ferencváros marcou gols nas últimas 10 e não perdeu nas últimas 10. O Debrecen sofreu 2 ou mais em 6. O Ferencváros vem de 5 vitórias consecutivas e o Debrecen das últimas 5 perdeu 4 partidas. Então ele começou muito bem o campeonato, vem num momento ruim nas últimas partidas. O que eu busco nesse jogo? Busco, sem inventar muito, Ferencváros para vencer. Fechou? Às 11h45, pelo campeonato holandês, a gente tem o Sparta Rotterdam recebendo o líder PSV. PSV líder em 7 jogos, são 7 vitórias, 23 gols marcados, mais de 3 gols marcados por partidas, apenas 2 gols sofridos, 21 pontos. Sparta é o sexto, 7 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 10 gols marcados, 9 gols sofridos, 11 pontos. Sparta sofreu gols em 9 das últimas 10, o PSV marcou em 9, não perdeu em 9, essa derrota foi pro Arsenal jogando em Londres, então é uma derrota aceitável. Mais de 2 gols e meio nas últimas 10 e gol no primeiro tempo em 9. Confronto direto entre eles nas últimas 5 partidas, a gente tem 4 vitórias do PSV
e um empate. O que eu gosto para essa partida? Aqui não tem muito o que inventar, PSV é o melhor time da Holanda, eu gosto do PSV para vencer. Vale a pena você ficar de olho nesse gol no primeiro tempo, visto que o PSV vem marcando gols nas últimas 9 partidas no primeiro tempo. Então vale demais você ficar de olho com o PSV bem na partida. E outro mercado que é interessante é o PSV para marcar pelo menos 2 gols na partida ou mais de 1,5 gol do PSV, visto que ele tem uma média de 3 gols por partida e marcou pelo menos 2 gols em todos os jogos do campeonato holandês. Show! Ao meio-dia, pelo campeonato norueguês, a gente tem o clássico entre Molde e Bodø/Glimt. Aqui não tem muito o que inventar, confronto historicamente excelente para gols, duas equipes em momento excelente de gols. Eu também gosto do mais de 2,5 gols ou ambas as equipes marcam. Na minha opinião, as duas entradas têm muita chance de acontecer, o confronto direto nas últimas 5. Em todas cumpriu ambas as linhas, então vale demais, qualquer uma das duas entradas tem muita chance. Fechou? Também ao meio-dia a gente tem o Sarpsborg recebendo o Rosenborg. Aqui já é um confronto de meio de tabela, o Sarpsborg é o 7º colocado e o Rosenborg é o 9º. O confronto direto entre eles é excelente para gols também. E as duas equipes vêm no momento excelente de gols. O Sarpsborg mais de 2,5 gols em 8 e o Rosenborg mais 2,5 gols em 8 também. Então o que eu vou buscar nessa partida, eu gosto do mais de 2,25 gols. O que seria essa entrada? Nessa entrada você precisa de 3 gols na partida, porém com 2 gols você tem metade do seu investimento devolvido. Para você que tem dúvida a respeito dessas linhas, na segunda-feira eu vou postar um vídeo que eu explico para vocês certinho o que é cada linha na linha de gols asiáticas. Eu acredito que ficará mais fácil para vocês conseguirem entender. Fechou? Ao meio-dia, pelo campeonato austríaco, a gente tem o Austria Klagenfurt recebendo o Red Bull Salzburg. Salzburg é o líder em 9 jogos, são 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 22 gols marcados, 5 gols sofridos, 22 pontos. Austria Klagenfurt é o quarto em 9 jogos, são 3 vitórias, 5 empates e 1 derrota. 13 gols marcados, 9 gols sofridos, 14 pontos. Sequência, o Klagenfurt não perdeu em 9 das últimas 10 e marcou gols em 8. Já o Salzburg marcou em 8, não perdeu em 8, marcou 2 ou mais em 8 e mais de 1,5 gol em 9. Aqui, Salzburg é favorito, deve vencer essa partida, porém essa odd está muito baixa pelo momento que o Klagenfurt vem. Não perdeu em 9 das últimas 10, então a gente tem que respeitar esse momento. Porém, no ao vivo, Salzburg bem na partida, dá pra gente buscar essa vitória, porém tem que ser analisado no ao vivo essa partida. Salzburg pressionando, eu gosto dessa vitória, mas gosto mais ainda do mais de 1,5 gol. Porém, a odd também tá baixa, tem que levar para o vivo, aguardar valorizar para buscar esse investimento. Ah, o gol saiu antes. Paciência, fica de fora, vamos buscar outros jogos que tem muitos jogos para hoje. Fechou? Ao meio-dia 15, a gente tem um jogo aqui que tem um grande favorito, porém a odd está muito baixa, que é o Dinamo Zagreb contra o Istra. Zagreb deve vencer essa partida, deve cumprir até o handicap asiático -1, porém é um jogo que você tem que deixar marcado aí no seu aplicativo, levar para o vivo e esperar essa odd valorizar para fazer o investimento. Show. Ao meio-dia e meia, pela Bundesliga, a gente tem o Bayern de Munique recebendo o Freiburg. Bayern, terceiro colocado, 6 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 20 gols marcados, 6 gols sofridos, 14 pontos. Freiburg é o oitavo, 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 7 gols marcados, 10 gols sofridos, 10 pontos. Sequência, Bayern mais 2,5 nas últimas 10 e gol no primeiro tempo em 9. O Freiburg marcou em 8 e mais de 1,5 gol em 8. O confronto direto entre eles, nas últimas 5, em 4 a gente teve pelo menos 3 gols, somente a última que foi 1-0, que foi no segundo turno do ano passado. O que eu busco nessa partida? Mercado de gols, a vitória do Bayern tá muito baixa, então provavelmente vai demorar demais para subir essa linha, e a gente já deve ter gols antes dessa linha abrir. Então, o que eu gosto? Gosto de ficar de olho nesse gol no primeiro tempo, tá com uma odd de 1,20, ali com 20 minutos deve abrir essa odd. Com o Bayern bem na partida, atacando e o Freiburg explorando os contra-ataques, eu gosto desse gol no primeiro tempo. E outro mercado que é sempre interessante em jogos do Bayern de Munique é o mais 2,5 gols. Também tá com uma odd baixa, vai ter que esperar valorizar no ao vivo, porém tem muita chance também. Fechou? Ao meio-dia e meio, o jogo mais esperado do dia, a Arsenal recebendo o Manchester City. City é o líder em 7 jogos, são 6 vitórias e 1 derrota, 17 gols marcados, 5 gols sofridos, 18 pontos. O Arsenal é o terceiro colocado, 7 jogos, 5 vitórias e 2 empates, 15 gols marcados, 6 gols sofridos, 17 pontos. Confronto direto entre eles, nas últimas 5, em 4 a gente teve pelo menos 2 gols, e em 4 aconteceu o ambas marcam e 3 oportunidades aconteceu o mais 2,5 gols. Sequência, o Arsenal marcou 2 ou mais em 6, gol no primeiro tempo em 8, o City mais de 1,5 gol em 8, gol no primeiro tempo em 8 e ambas marcam sim em 7.
O que eu gosto pra essa partida, o City é favorito jogando fora, mesmo sendo fora de casa, porque o Arsenal é muito freguês do City. Na temporada passada conseguiu perder o título, que estava praticamente ganho. Essa odd do City de empate anula, vou te falar que é interessante. Vale você ficar de olho, mas eu gosto mais do mercado de gols. O mercado tá entendendo que é um jogo para poucos gols, por incrível que pareça, o mais 2,5 gols tá com uma odd de 1,90 e o mais 2,0 tá com uma odd de 1,40. Então é um jogo que vale demais você aguardar no ao vivo e buscar esse mais de 2,0 gols asiáticos. Tenho muita confiança em pelo menos 2 gols nessa partida. Pode acontecer de não sair? Claro que pode, é o futebol, porém a probabilidade está muito ao nosso favor. Outro mercado que é interessante é o ambas as equipes marcam. É um mercado que eu particularmente não costumo trabalhar, porém tem muita chance também. Fechou? O empate no City é interessante você ficar de olho, porque o City é o melhor time do mundo. Por mais que o Arsenal viva um bom momento, é freguês do City, então vale você ficar de olho. O mais 2,0, com certeza eu vou entrar se essa linha abrir. E se você gosta de trabalhar o mercado de ambas marcam, é um jogo claro para ambas as equipes marcam também. Fechou? Às 13 horas, pelo Campeonato Italiano, a gente tem o Cagliari recebendo a Roma. Roma, 13ª colocada, 7 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 15 gols marcados, 11 gols sofridos, 8 pontos. Cagliari, lanterna, 7 jogos, 2 empates e 5 derrotas, apenas 2 gols marcados, 12 gols sofridos, 2 pontos. Aqui, a Roma não vem fazendo um início de campeonato italiano tão bom assim, porém, se quer ter alguma ambição no campeonato, não pode perder pontos pro Cagliari, isso aí é óbvio. Cagliari é o saco de pancadas do campeonato italiano, a odd da Roma tá alta, dá pra gente buscar o handicap asiático menos 0,25 nessa partida. Fechou? Às 13 horas, pelo Campeonato do Egito, a gente tem o Braba Al-Ahly recebendo o Ismaili. Aqui, não tem muito o que inventar, vou ser bem direto com vocês. Eu gosto do Al-Ahly para vencer a partida. Fechou? Às 13 horas, pelo Campeonato da República Tcheca, a gente tem 2 jogos interessantes. A gente tem o Vitória Pilsen recebendo o Jablonec. Pilsen é o terceiro, enfrentando o 12º. Pilsen jogando em casa é muito forte. Em 5 jogos ele tem 4 vitórias. E o Jablonec fora de casa ainda não venceu nenhuma partida. O confronto direto entre eles, nas últimas 5, a gente tem 3 vitórias do Pilsen e 2 empates. Pilsen vem no momento bom. Nas últimas 10 ele venceu 9 e o Jablonec vem sofrendo gols em 8 e mais de 1,5 em 8. Eu gosto para essa partida, não tem muito o que inventar, eu gosto do Vitória Pilsen para vencer. Show! E o outro jogo da República Tcheca que é interessante é o Slovan Liberec recebendo o Slavia Praga. Slavia, vice-líder, 10 jogos, 7 vitórias e 3 empates, enfrenta o 11º, que em 10 jogos tem 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. O Slovan não venceu em 8 das últimas 10 e o Slavia marcou gols em 9 e não sofreu gols nas últimas 6. Para esse jogo, então, vale demais você ficar de olho em algo a favor do Slavia. Com o Slavia muito bem na partida, dá pra gente buscar essa vitória seca. Slavia para vencer. Porém, se o jogo começar devagar, essa ordem do Slavia ir valorizando, dá pra gente buscar também o handicap asiático menos 0,25 Slavia Praga. Show. Às 14 horas, pelo Campeonato Português, aqui a gente tem poupa-tempo, Porto contra Portimonense. Aqui eu gosto da vitória do Porto, a odd tá baixa, deixa marcado aí. Odd valorizando no ao vivo, dá pra gente buscar essa vitória do Porto. Porém, tem outro mercado que eu gosto, que é o gol no primeiro tempo. Porto é um dos times com maior média de gols no primeiro tempo da temporada passada. E nessa temporada vem cumprindo também muito bem essa linha. Então gosto, além da vitória do Porto, gosto do gol no primeiro tempo e gosto do Porto para marcar pelo menos 2 gols na partida. Show! Às 14h15, pelo Campeonato Belga, a gente tem o Santruiden recebendo o Union São-Giloise. Giloise é o melhor time da Bélgica. Em 9 jogos são 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 18 gols marcados, 12 gols sofridos, 19 pontos. Santruiden é o sétimo, 9 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. 11 gols marcados, 10 gols sofridos, 13 pontos. As duas equipes, momento excelente de gols. Santruiden mais de 1,5 nas últimas 6 e o Giloise mais de 1,5 nas últimas 7. Confronto direto, nas últimas 4 em 3, a gente teve pelo menos 2 gols. O que eu busco nessa partida, no máximo, o mais de 1,5. Show! Às 14h30, pelo Campeonato Alemão, a gente tem o Eintracht Frankfurt recebendo o Heidenheim. Frankfurt é o nono, 6 jogos, 1 vitória, 4 empates e 1 derrota, 4 gols marcados, 5 gols sofridos, 7 pontos. Heidenheim é o décimo, 6 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 10 gols marcados, 13 gols sofridos, 7 pontos. Sequência, Frankfurt mais de 1,5 em 8, Heidenheim mais de 1,5 em 8. O que eu busco nessa partida, assim como o jogo anterior, no máximo o mais de 1,5 se essa linha abrir no ao vivo.
Show. Às 15h45, pelo Campeonato Francês, a gente tem o Rennes recebendo o Paris Saint-Germain. Aqui é mais um jogo, assim como os dois anteriores, que o máximo que eu busco nessa partida é o mais de um gol e meio, tá com mod de 1,25 na Betano. Então ali com 25 minutos deve abrir essa linha, 25, 30 minutos. Se o jogo chegar até lá 0 a 0, vale a pena, se o jogo estiver movimentado, buscar esse mais de um gol e meio. Caso o jogo esteja parado, fica de fora, não precisa forçar a entrada. Show. Mercado de resultados, vou ficar de fora, o Paris Saint-Germain é um time que não me passa confiança nenhuma, então prefiro buscar apenas esse mercado de gols. Se o gol sair antes, paciência, a gente tem mais oportunidades durante o dia. Show. Às 15h45, pelo Campeonato Italiano, a gente tem o Napoli recebendo a Fiorentina. Napoli, terceiro colocado, 7 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 16 gols marcados, 6 gols sofridos, 14 pontos. Fiorentina, campanha idêntica, 7 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 15 gols marcados, 10 gols sofridos, 14 pontos. O Napoli marcou gols em 9, não perdeu em 8, mais 2,5 nas últimas 3 e gol no primeiro tempo em 8. A Fiorentina, mais de 1,5 nas últimas 9 e gol no primeiro tempo nas últimas 7. Confronto direto entre elas, nas últimas 5 a gente tem 2 vitórias para cada lado, além de um empate. Eu gosto para essa partida, na minha opinião, um jogo excelente para gols. Napoli é um time muito ofensivo, que produz muitos gols, e a Fiorentina nessa temporada tem sido uma equipe extremamente over também, vem cumprindo pelo menos 2 gols em 9 dos últimos 10 jogos. Então o que eu busco nesse jogo é um mais de 2,0 gols asiáticos na partida. Napoli é favorito? É favorito, porém essa vitória seca não me pega. Eu busco no máximo um handicap menos 0,25 Napoli, com o Napoli bem na partida. Porém, prefiro trabalhar o mercado de gols. Fechou? Às 16 horas, pelo Campeonato Brasileiro, a gente tem o Fluminense recebendo o Botafogo. Aqui, clássico, o jogo tende a ser muito pegado, muito disputado. Fluminense é um time superior ao Botafogo, por mais que o Botafogo venha liderando o campeonato. O Fluminense é o finalista da Libertadores da América, tem um ataque muito forte. Caso o Fluminense não poupe, o Botafogo não poupe, esse jogo tem muita chance de pelo menos 2 gols na partida. Por mais que o histórico do Botafogo seja de poucos gols e do confronto direto também não seja tão bom para gols assim, nas últimas 5 apenas 2 vezes a gente teve pelo menos 2 gols na partida. É um jogo que, se tiver movimentado e estiver lá e cá, eu gosto de pelo menos 2 gols na partida. Eu gosto do mais de 1,5 gol. A odd tá muito interessante, tem casos que a odd tá 1,50 para pelo menos 2 gols na partida. Isso aí é uma odd extremamente boa, não tem como você ter uma odd dessa para um jogo com 2 ataques tão bons assim. Por mais que o histórico do confronto não seja tão bom para gols, eu vou trabalhar esse mais de 1,5 gol se essa odd chegar na odd de trabalho nossa. Show. Às 16 horas a gente tem o Palmeiras enfrentando o Santos. Aqui é um jogo difícil porque o Palmeiras vem abalado por conta da eliminação da Libertadores. É favorito para vencer contra o Santos? É, cara, mas uma odd de 1,44 em um clássico não me pega. Vou levar para ao vivo. Surgindo alguma oportunidade, a gente faz investimento no ao vivo e compartilho com vocês lá no Telegram. Porém, no pré-live, essa vitória não me pega. Show. Às 16 horas a gente tem o clássico entre Inter e Grêmio. Aqui, as duas equipes vêm no momento de poucos gols, o Grêmio menos de 3 gols e meio em 9 e o Inter também. E é um jogo muito pegado, deve ser um jogo muito faltoso, muito pegado. O que é interessante para essa partida é você trabalhar o mercado de cartões. Ambas as equipes para receberem 2 cartões. É o máximo que eu faço nessa partida. Fechou? Às 16 horas, pelo Campeonato Espanhol, a gente tem o Granada recebendo o Barcelona. Barcelona é o vice-líder em 8 jogos, são 6 vitórias e 2 empates, 19 gols marcados, 8 gols sofridos, 20 pontos. Granada, vice-lanterna em 8 jogos, tem apenas uma vitória. O que eu busco nessa partida? Aqui não tem muito o que inventar, eu gosto do Barcelona para vencer. Se o Barcelona estiver muito bem na partida, dá para você trabalhar até um handicap asiático menos um Barcelona. Show. Às 16h30, pelo Campeonato Português, a gente tem o Sporting recebendo o Arouca. Aqui, poupa tempo, Sporting muito superior ao Arouca, diferença de níveis muito grande. Eu gosto do Sporting para vencer, gosto também de um gol no primeiro tempo e gosto do Sporting para marcar pelo menos 2 gols, visto que o Sporting marcou 2 gols em todas as suas partidas em casa. Show. E vamos encerrar pelo Campeonato Brasileiro. Às 16h30, a gente tem o Atlético Mineiro recebendo o Coritiba. Aqui também é poupa tempo, o Atlético é superior ao Coritiba. Curitiba é o grande candidato ao rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Porém, essa odd de 1,30 em Campeonato Brasileiro também é complicado de se trabalhar. É um jogo que eu vou deixar marcado aqui no meu aplicativo. Essa odd valorizando, dá pra gente buscar essa vitória do Atlético Mineiro no ao vivo. Show. Também às 18h30 a gente tem o Atlético Paranaense recebendo o Bragantino. Aqui é confronto pela parte de cima. O Bragantino é o vice-líder, tá encostando no Botafogo, tem chance de buscar esse título. Caso o Bragantino vença essa partida e o Botafogo perca pro Fluminense, a diferença vai ficar em apenas 4 pontos. E aí o campeonato está em aberto de vez. E
o Atlético Paranaense é o 8º, tem um ataque muito bom e uma defesa que sofre muitos gols também. Momento das duas equipes, o Atlético mais de 1,5 gol nas últimas 10 e o Bragantino gol no primeiro tempo em 8 e mais de 1,5 gol em 8 das últimas 10 também. O mercado tá nos dando uma odd interessante no mercado de gols, então eu vou buscar esse mais de 1,5 gol no ao vivo com odds valorizadas. Fechou? E para encerrar, às 18h30, a gente tem o Fortaleza recebendo o América. Fortaleza, que é o 9º colocado, em 25 jogos são 11 vitórias, 6 empates e 8 derrotas, 30 gols marcados, 24 gols sofridos, 39 pontos. O América é o vice-lanterna, tem apenas 18 pontos no campeonato. Sequência, o Fortaleza mais de 1,5 gol em 9, gol no primeiro tempo em 8, ambas marcam sim em 7, e o América sofreu gols em 9 e mais de 1,5 gol em 8. O que eu gosto para essa partida? Fortaleza é favorito, Fortaleza jogando com o time titular bem na partida, eu gosto do Fortaleza para vencer, porém tem um mercado que me chama mais atenção ainda, que é o mais de 1,5 gol, tá com mod de 1,30, vou levar para ao vivo também. Com o Fortaleza muito bem na partida, eu prefiro o Fortaleza para vencer. Agora, se o América estiver dando trabalho, o jogo estiver lá e cá, eu vou buscar esse mais de 1,5 gol. Show! Então por hoje foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like aí para fortalecer, que me ajuda muito, faz com que o YouTube entenda que o nosso conteúdo tem relevância e entrega ele para mais pessoas. Esse vídeo deu muito trabalho para gravar, 33 jogos, cara. Então não esquece de deixar o like aí para fortalecer, porque me ajuda demais. Se você quiser o link do grupo do Telegram, tá aqui na descrição, sempre eu deixo uma entrada lá. Aproveita e me segue lá no Instagram, que o link também tá aqui na descrição. Sempre eu deixo uma entrada lá e, além disso, deixo sempre uma listinha com jogos interessantes para você montar o seu bilhete. Agora, no final do vídeo, eu vou deixar uma duplinha para vocês. Tamo junto e eu fui!